vou trazer a imagem da nossa convidada agora, então, para participar conosco. Muito obrigado, Karen Rocha, ela que é neta do Germano Bess Fontana, que escreveu o livro História de Minha Vida, um livro importante para a história de 13 de maio, que está ganhando uma versão eletrônica. Karen, obrigado por falar conosco, representando a família. Seja bem-vinda aqui na Rádio H2O, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Vocês me escutam bem, me ouvem? Te escutamos bem, sim. Tá um pouquinho mais baixo, mas a Ó, gente dá um ganho aqui no nosso microfone, fica Opa, tranquila. mas eu posso também tirar o fone aqui Não, para não, ver se fica pode melhor. seguir, tá tudo certo, sem problema. Opa, caiu a ligação? Ó, caiu a conexão. Acho que ela foi tirar o fone e acabamos perdendo a conexão com a Karen, mas não tem problema, a gente já refaz, já já a Karen está conectada conosco de novo, não tenho dúvida, né? Uma gentileza enorme de conversar conosco. Deixa eu só ajeitar aqui. Karen, perdemos a conexão num ajuste, mas já está de volta, tudo bem? Perfeito, vocês me ouvem melhor agora? Muito, muito bom, tá muito bem assim. Pronto, então sim, agradeço. Só vou te falar que é Karen Réquia, porque senão a minha mãe vai ficar chateada. E com razão, me perdoa, Karen, por favor. Imagina. Na verdade, a minha mãe, né? O meu avô é Fontana, né? Uhum. E eu sou Réquia por parte de pai, né? Então, só para constar. Que falha Ó, terrível, me perdoa, mas que bom que tu corrigiu a tempo aí. em absoluto. Karen, Vamos tu fazer. moras no Rio de Janeiro? Não, eu moro em Florianópolis. Hum. E, Moro em Florianópolis há muito tempo já. E é daqui que eu estou falando para vocês. maravilha. Então me conta a história do seu Germano. Relembra um pouquinho quem foi o seu Germano Bess Fontana para a gente situar o nosso ouvinte da importância dessa obra que está chegando via eletrônica agora. Claro, você sabe que é interessante porque a cada momento em que eu tenho que falar do meu, eu vou chamar de nono, né? Tá. Porque nós somos uma região, né, de imigração italiana e avós para nós são nonos, né? Nonos e nonas. E foi assim que eu me referi a ele a vida toda. Então, assim, sempre que eu tenho que falar dessa história, né, ou preparar alguma coisa, eu sempre revisito os escritos, né? E é interessante porque a cada momento em que eu tenho que revisitar esses escritos, eu descubro coisas novas, né? Então a gente tem assim digamos que esse livro que as pessoas vão ter acesso, né, gratuito e tal, a gente vai perceber que é um livro infindável de histórias, né, da região. Tu gostarias que eu falasse um pouco de como começa isso? Na verdade, eu queria que tu apresentasse, digamos assim, o autor do livro pra gente primeiro, depois a gente fala do livro. Pronto. Fala um pouquinho Perfeito. da história do teu avô aí. Perfeito. Então, o meu avô o meu nono, né, que se chamava Germano Bess Fontana, ele nasceu no Brasil, né? Nasceu em 3 de maio, mas ele é neto, né, de italianos, né? Neto e bisneto de italianos. O bisavô dele veio da Itália, né, com a esposa, e os filhos não vieram todos. O avô dele, na verdade, veio depois porque servia, era alistado, né? Uhum. Tinha o alistamento militar e lá na Itália eram 4 anos, né, de alistamento militar. Então, o avô dele chega depois, né, para a região de Uruçanga, e depois é, eles partem para 3 de maio porque ele compra terras, né? Então, essas terras são divididas entre os filhos. E a parte do pai do meu avô foi aqui. Foi em 3 de maio, né? Foi aqui, não, foi em 3 de maio. Meu avô era um cara muito interessante porque ele participou da vida pública da região, né? Então, ele nasceu em 3 de maio, ele nasceu em 1915, para vocês terem uma ideia. E eles tinham uma serraria, né? Então, ele desde muito cedo já era muito hábil, né, no trato com a madeira, com a carpintaria. Mas era um cara que tinha uma mente muito vivaz, né? Ele tinha, assim, uma alegria, uma vontade de vida e uma curiosidade. Então, meu avô era um cara que aprendia muito as coisas, né? Então, do ponto de vista dessa pessoa, né, assim,
desse sujeito no mundo, ele era uma pessoa muito criativa, muito inventiva, né? Já desde muito cedo, né? Praticamente não frequentou a escola, mas tinha muitas habilidades. Só que na vida da cidade de 3 de Maio, ele foi uma pessoa muito importante também. Então, o primeiro clube de 3 de Maio, né? Ele é o fundador, né? A primeira motocicleta, né? Então, o primeiro carro. Então, sempre um cara tentando trazer inovações para a cidade. E do ponto de vista da vida pública, ele foi vereador por 2 vezes também do município, né? Teve, então, uma vida pública bem intensa. Foi fabriqueiro de igreja, que, para quem conhece, é a pessoa que organizava, né? Toda a questão da ajuda, né, à igreja, o orçamento e tal, e faziam aquelas festas, né? Então ele foi fabriqueiro por mais de 30 anos. Então era essa pessoa que tinha uma vida muito intensa, participava da vida da comunidade, colaborava. Eles tinham uma fecularia, né, que chamava-se de fecularia, que tinha um beneficiamento da mandioca. Então ele foi um dos primeiros que participou, que foi sócio fundador da associação, né, dos industriais dessa região a partir dos anos 40, né, que lidaram com essa questão das fecularias. Então ele era, digamos, um empresário, né, à sua época também. Então uma pessoa muito ativa de todas as formas na comunidade, né, batizava muitas crianças e tal, ou seja, era uma pessoa que tinha essa relação, esse senso de coletividade muito apurado. E por ter nascido em 1915, ele estava em plena atividade empresarial e política quando da emancipação de 13 de maio. Então ele devia estar diretamente envolvido nesse movimento todo, né? Perfeitamente, a sua observação muito sagaz, né? Ele foi eleito vereador novamente em 69, né? Então ele tinha sido eleito em 1950, primeira vez, e na segunda em 69. 3 de maio se emancipa em 1961, né? Então, vejamos que ele pegou essa transição. Inclusive, nós temos fotos, e no livro ele apresenta, fotos da primeira rua calçada do município, né? Então, essas negociações, assim, né, com o poder público maior, né, do Estado e tal, ele era uma pessoa que mediava muito isso, né? Então, as benfeitorias, digamos assim, né, do município, muitas delas foi por sua mão, né, por seu empenho. Que bacana. E aí agora, então, vamos falar do livro para o pessoal entender. Era importante situar o ouvinte e nós mesmos, né, de quem é o seu Germano, o autor dessa obra que fala da história da minha vida e por que ela é tão importante para 13 de maio. Então, a obra, né, veja, já pudesse perceber que ele tem muitas histórias. Tinha muitas histórias para contar, né? Só pela vida pública dele, ele tinha muitas histórias para contar. Mas, do ponto de vista pessoal, ele também tinha muitas histórias sobre imigração para a região, né? Sobre esse estabelecimento das famílias, essa questão, então, da relação com a ocupação do território, né? Dos espaços, né? Pelos imigrantes e tal. E, por outro lado, enquanto indivíduo, ele também tinha esse caráter inventivo que eu enfatizei no começo. Ele tinha essa questão de produzir coisas, né? Então, ele criava, ele fazia bicicleta de madeira, ele fazia armadilhas de não sei o quê. Então, ele estava sempre criando alguma coisa, inventando alguma coisa. Então, pessoalmente, ele era um cara... Ele lidava com fotografia. O avô dele ensinou ele, inclusive, né, a tratar com fotografia, então ele sabia fotografar. Ele participou do primeiro júri de Uruçanga, ainda um garoto de 12 anos, com o avô dele. Então, quando Uruçanga teve a comarca, né, que foi instituída, ele esteve com o avô para auxiliar, né, na fotografia, né, nesse registro histórico desse júri e tal. Tem até uma história engraçada que eu conto rapidamente, que ele diz que o avô dele depois levou ele no morro, né, na parte de cima da cidade, para que ele pudesse olhar, então, né, porque eram aquelas máquinas lambi-lambis, né, aquelas máquinas grandes, com tripés. E aí ele disse para o avô dele que tinha algum defeito na máquina, porque as coisas estavam de ponta cabeça. E aí o avô explica para ele que quando se olha para uma lente, né, e tal, a imagem é invertida, né? Que era o procedimento desse tipo de máquina na época, né? Você via a imagem invertida. Então, para te dar um pouco essa ideia de que também ele tinha esse aspecto, que era um aspecto pessoal. Portanto, em 1990, mais ou menos, um dia conversando com ele,
quando estava na casa dele, eu disse, Nono, por que tu não conta essas histórias? Por que tu não registra? Porque ele era um cara que tinha tido 6 meses de escola, mas para que a gente não faça o elogio do não estudo, ele lia muito. Então, ele sempre leu, né? Então, além de ser uma pessoa muito prática, da vida prática, da manual, né, das manualidades, ele também lia jornais, livros, ele estava o tempo inteiro, né, assim, se especializando e lendo. Então, eu disse, você deveria escrever, registrar isso, né, que é muito importante. E aí ele pensou, e como ele era uma pessoa que você falava as coisas, ele escutava e ele, se concordasse, botava em prática, rapidamente, acho que deu um mês depois, ele já disse assim para mim, para minha mãe, que estava já escrevendo, tinha muito material escrito já, e que ele iria, portanto, contar com nossa ajuda, né? E aí eu te digo que esse livro que ele faz, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai até o casamento dele, em 1940, né, com a Nona. A segunda é a vida dele adulto, né, e parte da vida pública dele. E a terceira parte ele vai falar sobre imigração, sobre essa relação das famílias, sobre como eram esses primeiros tempos, né, em 3 de maio e tal. Queria só fazer um adendo para você, né, para você e para os seus ouvintes, que quando eu digo assim, a segunda parte é a vida dele adulta, né, de adulto até parte da vida pública, ser adulto nessa época era muito cedo, né? Então, você tinha... Ele casou em 40, ele nasceu em 1915, né? Então, a gente tem aí uma pessoa de 20 e poucos anos que já era uma pessoa que tinha feito muitas coisas na vida, né? E que era responsável por muitas coisas. Então, esse livro sai dessa ideia que ele encampa. Minha mãe é a principal colaboradora, porque foi quem passou todos os manuscritos a limpo em máquina de escrever. Que coisa. Né? Então, ela teve um trabalho muito árduo. Eu fiz leituras, fiz correções, mas minha mãe teve um trabalho super árduo e eu gostaria de deixar registrado aqui, porque foram 8 anos no processamento, né, desse material. Se a gente imaginar hoje um trabalho de preparação de um livro levar 8 anos olha, é um esforço incrível, porque eu fico imaginando, para quem está escrevendo, no caso do seu Germano, de ir mexendo nessas memórias, porque de vez em quando pode lembrar de alguma coisa e aí tem que encaixar no meio, e deve ter passado por um processo de edição, no sentido de reduzir, Karen, porque eu imagino que as primeiras versões dele deviam ser enormes, né? Deviam ser bíblias, assim, porque é muita coisa para contar, muita vida para contar, e acaba que o livro ia ficar muito grande. Não sei, essa parte vocês ajudaram a sintetizar, a escolher o que de fato era mais importante? Sim, essa observação é muito interessante e importante, porque as pessoas às vezes não têm ideia, né? Escrever um livro de sua vida. Eu sento e começo a lembrar das memórias. Memória é trabalho. Então, só o fato de você ter que relembrar isso que você falou e ir editando, inclusive, o que você lembra, é um trabalho, né? Então, é um trabalho memorialístico muito sério. E, além desse trabalho da memória, ele também fez um trabalho de pesquisa. Então, no livro ele diz, logo no começo, ele dá algumas palavras sobre o livro e ele diz que ele levou 3 meses para escrever. 3 meses. No entanto, ele levou 6 anos pesquisando em documentos, né? E organizando essa documentação. Então, não contente com a memória dele, ele faz a pesquisa em documentos. E meu avô tinha um prazer imenso de fazer isso. Ele foi em arquivos de todos os lugares que você pode imaginar, para bater informações, para corroborar, para botar um documento no livro, né? Que legal. O livro é cheio de imagens, as pessoas vão gostar muito de ver. Porque ele tem essas imagens de fotos, né? Muitas de fotografia, e tem essas imagens de pesquisa que ele fez, porque tudo ali era muito pesquisado. Então, isso que você falou, essa decantação, essa edição, né, que você muito bem colocou, foi a parte, acho que, mais difícil. Por isso que a gente falou em 8 anos, né, agora. Porque, como diz ele, 3 meses ele fez, mas foram mais de 6 pesquisando. Depois, mais um tanto montando isso. E a gente montou numa gráfica aqui de Florianópolis, e na época, te digo que era uma montagem de fotolitos. Nossa. Eram fotolitos, sabe, né?
do que eu estou falando. Então, era uma coisa muito manual e muito material, né? Então, as coisas não podiam ter erro, né? Você imprimia, se fazia aquilo, você não podia reimprimir. Então, o trabalho todo de montagem que a gente teve com a gráfica levou seguramente mais de um ano, quase 2 também. Então, foram vários momentos de edição. Karen, Fora... Desculpa. não, desculpa, eu que te interrompi, imagina, pode seguir, se fora... Não, eu ia dizer fora que a gente também teve a língua, porque o meu avô escrevia, mas ele escrevia, eu brinco que era, eu faço um prefácio nesse livro, né? E eu brinco que era mezzo italiano, mezzo, né? Brasiliano, porque era uma escrita de alguém que não frequentou a escola, portanto fazia meio a meio. Certo. E minha mãe, portanto, corrigiu tudo isso, né? E a gente olhava juntas em certos momentos, porque eu dizia, mãe, tu tens que corrigir, mas tu não podes mudar o jeito dele escrever. Então, o trabalho de manter uma escrita, um estilo, ao mesmo tempo corrigindo, né, a ortografia, a língua portuguesa, e muitas vezes a própria forma, né, de colocar ali. Então, foi muito cuidadoso, sabe? Foi muito exaustivo. Me ajuda a localizar, porque para quem está vendo a gente hoje conversando em 2024 sobre esse trabalho de preparação do livro, bom, tem muita gente que nem ouviu falar em fotolito, né, Karen? A gente está falando de um trabalho que era um meio artesanal, uma coisa muito bacana, assim. Me lembra só, o livro físico foi lançado quando? Sim, eu tenho o livro em mãos, né? Falo contigo com o livro em mãos, porque, como eu te falei, é um livro infindável, então eu tenho que estar o tempo todo com ele na mão, para poder não me perder em algumas coisas. Ele foi lançado em 1998. Em 98. 98. E nós fizemos uma tiragem limitada, né? Porque saía caro e foi pago, enfim, por ele, né? Então, uma tiragem limitada e todos os livros foram distribuídos, né? Então, assim, vendidos, né? A gente acabou, para quem não era familiar e tal, a gente vendeu o preço de custo só para o meu avô poder minimamente, não cobrir os gastos, mas, né? Ao menos para que ele pudesse ter. E foi um sucesso. É uma pena que a gente não guardou esses fotolitos, que, portanto, ele é um livro que, a não ser que a gente fizesse em facsímile, que significa tirar cópia e imprimir, né? Ou como este caso, como essa ideia muito legal que o pessoal da prefeitura teve, que foi de criar um e-book, né? Então, até agradeço muito ao Edilânio, da assessoria de imprensa, a Fabiane, da Secretaria de Cultura e Turismo, que foram as duas pessoas interessadas que levaram à frente, né? Essa ideia, que tiveram essa ideia, não foi nossa ideia, foram eles que nos procuraram. Então, assim, nós somos muito gratos e ficamos muito felizes porque eles fizeram esse trabalho todo, né, de escanear, e vai estar disponível no link. Virou um e-book. Virou um e-book. É esse que vai ser lançado, então, agora dia 22. Vai ser lançado no domingo, Karen, é isso? No domingo, dia 22. Eu sei que é uma data difícil para final de ano, mas nós achamos importante, a prefeitura também, que a gente marcasse esse momento, claro, né? Que sim. Que a gente pudesse marcar um momento. Então, assim, é um final de ano, é às 6 horas da tarde, né? Ali no centro de 13 de maio. Mas, veja, tem uma coisa que nos pegou muito, apesar de todo mundo estar muito atribulado, todo mundo muito cheio e tal, mas assim, ó, o meu avô era uma pessoa, o nono era uma pessoa que ele celebrava a vida, sabe? Até me emociona um pouco quando falo isso. Que lindo, que momento bonito. Eu tinha escrito um monte de coisas sobre ele, né? Vejam, mas ao final eu até escrevi aqui nas minhas anotações assim, né? Alegria, projetos, comemorava tudo. O nono comemorava tudo. Então, ele tinha uma alegria infantil até, né? Apesar de ser uma pessoa seríssima, que, enfim, nossa. Mas ele tinha essa alegria com a vida, sabe? E tem uma passagem bem rapidinha antes de eu voltar para o lançamento, que é assim, uma das últimas coisas que ele fez foi uma pontezinha para o açude que tinha na frente da casa dele. Uma pequena pontezinha, uma coisinha pequenininha de madeira. Pois ele fez uma placa, mandou fazer uma placa, né, dessas de bronze,
fez um evento, a família, 4 gatos pingados, né, gente? Um evento descerrando esta placa, nesta mini ponte, com os netos e bisnetos. Então, assim, as crianças, né? Então, ele tinha essa alegria, ele trazia sempre as crianças junto, né? Então, assim, ele passava isso para todas as gerações da família, né? Cara, então, veja, um cara que descerra uma placa, né? Inaugurando uma mini ponte, com 90 anos de idade já, com essa alegria, né? Mas se ele fez a mini ponte com 90 anos de idade, merecia uma placa, merecia um encerramento, talvez até a banda municipal que hoje existe, né, Marcelinho, se na época tivesse, porque é merecedor mesmo. Com 90 anos ele fez uma ponte, por pequena que seja, tá louco. Isso. Ele morreu com 89 ali, mas eu digo 90, claro, né? Claro. Mas deixa eu te contar para vocês, né, os ouvintes, uma coisa bem interessante sobre essa questão, né? Ele era ele ainda fez uma ponte, você disse. Mas no domingo, quando nós vamos fazer essa homenagem, né, e esse momento com a prefeitura e tal, nós faremos uma pequena exposição, né, no hall, na parte de baixo ali do centro de eventos, com objetos dele, objetos, a maioria, alguns objetos dele, de uso como um clarinete, porque ele também era músico, veja que pessoa. Mas também com objetos que ele fazia de madeira. Então, lá vocês vão poder ver bicicletas de madeira para adultos, uma série de catracas, uma série de coisas móveis. Então, ele era uma pessoa... Aí tu vai me dizer, bom, Karen, mas isso ele fez quando, né, durante sua vida e tal. Algumas coisas são durante a vida, mas como a maioria delas não resistiu ao tempo, de quando ele era jovem, de quando ele era adolescente ou pré-adolescente, ele refez grande parte desses objetos para bater fotos para o livro. Olha isso. Então, vocês não vão acreditar, mas uma boa parte das fotos de brinquedos de infância dele e desses objetos são fotos que ele... São fotos que ele bateu nos anos 90 de objetos que ele refez. Que maravilha. Veja que força de vida para refazer. Então, as bicicletas são uma paixão à parte, tinha bicicleta de trote e tal, bicicletas que ele usava com 20 e poucos anos de idade, descia para 3 de maio, voltava, aprimorava o freio e tudo isso, né? Então, algumas dessas peças, então nós mantivemos, né? A família manteve, e a gente vai apresentar e fazer uma exposição neste domingo. Então, eu acho que realmente Vale muito o convite. Domingo no Centro de Convivências, então, em 13 de maio. A partir de que horas, Karen? De 18 horas. A partir das 18. Olha, período de Natal, fim de ano, que é uma coisa bacana para a família, para mostrar para essa meninada das telas hoje, essa meninada que só quer saber de joguinho em tela, vai ver como é que o menino fazia lá em 1920, 1930 para ter uma bicicleta. Vai dar uma olhadinha lá como é que funciona isso, para ter uma pequena noção. Então, essas ferramentas estarão lá à disposição. Karen, tu é um encanto de conversar contigo sobre o teu avô, porque o teu olho brilha e a gente enxerga esse amor, essa paixão, essa referência que o seu Germano deve ter sido para a família toda, mas especialmente a gente vê isso para ti, o quanto ele é marcante. E eu acho que uma coisa muito bacana de um senhor que estudou muito pouco, mas que leu muito, a gente vê o entorno da Karen recheado de livros, né? A Karen está falando com a gente com uma estante bem interessante de livros atrás dela. Então, paixão que talvez tenha começado com esse vô leitor e veio para a família toda. Karen, seja sempre bem-vinda aqui na H2O. Muitíssimo obrigado pelo carinho dessa conversa. Eu te disse 10 minutos, nós estamos há 20 conversando e parece Deus. Não, e parece que nem, sabe, eu faria mais tempo, mas realmente nós vamos explodindo o tempo. Mas te agradecer demais pela gentileza, parabéns pela história e por valorizar isso tudo. Eu queria só, para fechar, para fazer jus, né? Fique a família toda colabora sempre muito. Então, nesse momento, assim, eu costumo ser um pouco a porta-voz, né, do livro, né? Mas, assim, ó, meu primo Patrick, Vanessa, Alessandra, minha irmã, assim, pessoas que ajudaram a organizar com a prefeitura este evento. E, assim, ó, cada um de nós leva algo, né? Talvez eu tenha levado isso, esse amor, né? Por livros, por histórias, né? Eu sou formada em história, né? Não é à toa. Mas cada um de nós, eu acho que leva do nono um ensinamento. E eu acho que
que os olhos de todos da família brilham sempre que falam dele, cada um com aquilo que lhes toca, né? Porque ele realmente era uma pessoa, numa certa época, todo mundo era muito especial, né? Eram outros tempos. Mas eu acho que ele, ademais disso tudo, era uma pessoa muito especial. Por essa alegria, por essa vontade de viver também. Deixa eu tentar recuperar um pouco dos erros que eu cometi na abertura da entrevista. Conversamos então com a neta do seu Germano, Karen Cristine Fontana Recchia. Muito bem-vinda, obrigado pelo carinho conosco, saúde, sucesso e até domingo. Até, agradeço a todos os ouvintes e a vocês por essa oportunidade.